Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para fazer algumas atualizações e análises sobre os desdobramentos desse fato histórico que se deu aqui no Brasil neste dia 22 de novembro de 2025. A decretação da prisão preventiva da figura do inelegível, o criminoso mor da nação, o chefe da Orcrim, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos os veículos de comunicação estão ouvindo especialistas em direito penal, direito processual, juristas, estão convidando políticos para fazerem análises também, e o bolsonarismo nas suas redes também está tentando fazer todo tipo de pregação, super indignada do que está acontecendo aqui no Brasil, na visão deles, uma ditadura. Mas o que é que está por trás do comportamento da extrema-direita bolsonarista e que muitos veículos de comunicação, acho que a totalidade ainda não percebeu? Pois bem, vou revelar aqui para vocês e com certeza ao final você concordará aqui comigo. Vou mostrar aqui também algumas cenas que falam por si só e algumas falas dessa gente da extrema-direita. Antes de entrar nos temas, é fundamental, antes de mais nada, convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Aliás, muita gente está reclamando que o YouTube mudou a configuração e não está sendo possível mais recomendar, né? Mas tem sim um linkzinho lá, um símbolozinho que eles mudaram, né? Você acha ali uma seta e aí você coloca no seu grupo de WhatsApp, você fará com que o nosso portal chegue a mais pessoas como você. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sempre coloco esses links no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Bom, para ilustrar e contextualizar, vamos nos lembrar como é que o imaginário da extrema-direita ficou tão contaminado. Essa gente ficou acreditando que algo que iria acontecer jamais aconteceria. E aconteceu. Esperaram o contato e o contato veio. Todos eles achavam que o Bolsonaro falava a verdade, que ele era um homem destemido, que ele nunca se curvaria, ele nunca se entregaria, porque eles escutavam mais de uma vez esse tipo de fala aqui. Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. E aí, gente, percebam como esse tipo de fala iludiu pessoas, né? Porque ele se colocava de uma forma quase que imune, né? Olha, jamais acontecerá isso comigo. Então, como é que fica na cabeça dessas pessoas quando elas estão assistindo, por exemplo, a programação da televisão de manhã cedo e de repente se deparam com esse tipo de coisa aqui? 6h43 pelo horário de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, por volta das 6 Então tocou a musiquinha. da manhã. Ele estava A musiquinha. no condomínio. E aí o seguinte, gente, é impressionante, né? Eu vi aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tem 17 páginas, né? Aliás, nos principais canais, aí você consegue, eu vou colocar no nosso link também, a decisão do ministro de 17 páginas, como eu disse a vocês. E ele faz uma cronologia do que aconteceu e está acontecendo. Bom, que a figura foi processada por cometer crimes contra o Estado de Direito, que várias pessoas foram condenadas junto com ele, e que, para o cumprimento da lei penal no Brasil, várias medidas cautelares foram tomadas porque essa gente faz parte, ou tem uma Orcrim, que tentou destruir a nossa democracia. Eles se utilizam das redes sociais, eles envenenam a sociedade, eles mobilizam pessoas. E o ministro foi mostrando que as medidas cautelares contra o criminoso mor da nação foram aplicadas paulatinamente. Olha, primeiro, medidas cautelares de não usar as redes sociais para convocar as pessoas contra o Estado Democrático de Direito. Na insistência, tomou uma tornozeleira eletrônica, descumpriu a medida, foi para uma prisão domiciliar. E o que aconteceu agora foram eventos que motivaram o ministro Alexandre de Moraes a endurecer e fazer o que ele tinha que fazer mesmo. Há um registro que à meia-noite e 8 minutos, ou meia-noite e 5 minutos, houve um rompimento da tornozeleira eletrônica. Gente,
mais um descumprimento. Isso por si só já ensejaria a decretação de uma prisão preventiva, para ele sair do conforto de uma prisão domiciliar para uma prisão mais rígida, mais monitorada. Como já não bastasse isso, nas medidas cautelares anteriores, o ministro Alexandre de Moraes tinha proibido que o criminoso mor não pudesse usar as redes sociais, mas não só ele, as pessoas próximas também não poderiam usar a rede social para poder atacar o Poder Judiciário, para poder criar algum tipo de obstáculo ao cumprimento da medida judicial. E eles fizeram a convocação utilizando redes sociais, eles principalmente pela voz do Flávio Bolsonaro, ou pelas publicações de Flávio Bolsonaro. E o ministro Alexandre de Moraes, ele percebeu que houve um risco iminente de se criar um tumulto muito grande, isso aí não precisa ser um Einstein para fazer esse raciocínio, isso criaria ali uma situação de exposição dos policiais, dos moradores do condomínio e até da figura do próprio inelegível. A integridade física do inelegível é de responsabilidade do Estado brasileiro também. Então isso tudo foi colocada na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí a leitura que a gente vai vendo nesse povo da extrema-direita, eu vou pegar só uma aqui, porque eu acho até anedótica, né? Vamos ver o que a criatura andou falando. Vamos lá. Tal fato, não vamos com enrolação, todo mundo já viu. O presidente Bolsonaro foi preso e é tão engraçado, e eu nem sei se eu devia usar essa palavra engraçado, mas eu não sei que palavra eu posso usar para não ser presa, no dia 22. No dia 22, porque o Alexandre às vezes faz essas coisas, né? Ele tem essa sensibilidade. Mas, enfim, vamos começar pela decisão, né? Eu acho que é o mais importante. Saiu a decisão, e na decisão ele está dizendo o seguinte, que houveram fatos novos. Eu estou com a decisão aqui, eu quero ler para vocês um trecho aqui, ó. Tá aqui, fiquem aí para vocês entenderem o que aconteceu. Na presente data, essa diretoria de inteligência policial identificou acontecimentos com potencial de prejudicar o cumprimento de eventuais medidas judiciais decorrentes do trânsito em julgado da ação penal 2668, que possam vir a ser determinadas pela Suprema Corte. A informação da Polícia Judiciária identificou que teria sido convocada para dia 22 de novembro, uma vigília em prol de Jair Bolsonaro nas proximidades da residência deste na cidade de Brasília. Olha, galera, olha o que ele está falando aqui. Vê se não é uma coisa inacreditável. Conforme descrito no fim do dia da tarde, aí ele vai falando que o Flávio convocou uma vigília pela saúde do presidente Bolsonaro, aí ele cita as coisas que o Flávio diz. Ele transcreve aqui, né, o vídeo do Flávio, e aí essa parte aqui para mim é a coisa mais enlouquecida. O senador da República faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano de 2022, utilizando a metodologia de milícia digital para disseminar por múltiplos canais mensagens de ataque e ódio contra as instituições. E isso porque o Flávio disse o seguinte no vídeo da vigília. A nossa pátria não vai... Ele destaca isso, tá? A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Ele ainda cita o que o Flávio está dizendo. Então, o que está acontecendo? Mais para baixo, ele cita a vigília como uma tentativa de desordem. Agora, oração virou desordem. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Mas peraí que tem Então, vocês perceberam, né? Primeiro, o protesto da criatura. Gente, a nossa sorte é que essa gente, ela, de um modo geral, eles são intelectualmente muito mal preparados. Mas como eles são funcionais para se manter uma confusão aqui no nosso país, uma desordem, um estresse, então funciona, né? Então, tem redes franqueadas, os algoritmos espalham, os veículos de comunicação não aquietam essa gente, porque todos eles estão remando para o mesmo lado.
eu já citei aqui para vocês, fosse o Sr. Silas Malafaia, alguém que questionasse o modelo econômico, questionasse as injustiças sociais, questionasse o pagamento de juros, autonomia de Banco Central, se ele entrasse em questões estruturais que mexe com os interesses de quem está no topo da pirâmide do nosso país, a igreja dele já seria banida, ele já estaria preso, já estaria sem voz, já não teria os algoritmos reproduzindo, mas tudo isso acaba sendo funcional. Um processo de alienação que os grandes veículos de comunicação sempre realizaram contra o povo brasileiro, como fazem em outros países também, enfim, com auxílio dessa extrema-direita. Então tudo ficou dentro do mesmo pacote. E aí a criatura, no final, ela diz o seguinte, é uma perseguição, quase que diz isso, né? Uma perseguição religiosa, então alguém está sendo sofrendo uma restrição para fazer oração. Senhora, pode fazer oração em qualquer lugar, só não pode fazer oração com fins políticos para evitar uma prisão. A oração aí era um biombo. Agora, qual é a revelação, qual é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui com vocês? É que essas pessoas estão estressadas. Por que elas estão assim, tão indignadas? Houve uma ruptura do Estado Democrático de Direito, está havendo a ruptura do devido processo legal? É com esse tipo de coisa que eles estão preocupados? Resposta, não. Tudo isso que aconteceu, toda essa manobra do Flávio Bolsonaro, toda essa gente pulando por todos os lados, é porque eles queriam, obviamente, que o Bolsonaro tivesse alguma chance de fugir da prisão, de fugir de uma condenação, de fugir de onde ele está agora. Portanto, na medida que a medida restritiva ela fica mais sólida, ela inviabiliza esse tipo de estratégia, aí eles pulam. Porque essa é a única razão, gente. Porque não tem que o cara ficar tão indignado. Ele estava preso numa casa, agora foi mandado para a Polícia Federal. Então isso virá uma situação, um alarde absoluto. Só vira um alarde absoluto porque o Alexandre de Moraes sepultou a última possibilidade que essa gente tinha de ver o Bolsonaro fazer como fez o Ramagem. Aliás, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala, olha, o Dudu Bananinha já fugiu, a Carla Zambelli fugiu, o Ramagem também já fugiu, o Bolsonaro já foi visto em embaixada, já teve carta dele para a Argentina, já especulando sobre uma fuga para a Argentina. Então todos os elementos mostravam que ele iria fugir, e eu estou falando isso com vocês há muito tempo. Desde quando essa gente começou a atacar o Poder Judiciário, dizer que estava tendo a perseguição, que ele era perseguido, enfim, esse discurso foi martelado muitas vezes, ele só se prestava a uma coisa, que no final de tudo o Bolsonaro pudesse fugir legitimado com o discurso que é um perseguido político. Por isso eu falei com vocês mais cedo que é fundamental o senhor Procurador-Geral da República colocar os processos contra o Bolsonaro, contra o roubo de joias e contra os crimes na pandemia, para ele ser responsabilizado também por questões objetivas que não tem a ver com a tentativa de golpe de Estado. Um foi eminentemente um crime político. O outro foi crime de subtração, foi crime patrimonial, foi peculato, foi roubo, no português claro. E as outras ações dele foram ações contra a saúde pública aqui no nosso país, são crimes completamente diferentes. Isso tudo virá à tona, como eu disse para vocês, não adianta nem o Bolsonaro morrer, como muitas pessoas estão dizendo, porque os processos têm que andar mesmo com ele morto. Coisa que nós não queremos. Nós queremos que ele viva bastante, com soluço ou sem soluço, mas que ele fique cumprindo a pena dele. E por tudo que foi relatado e tudo que eu conversei com vocês, a tendência é que o ministro Alexandre de Moraes, que tem se mostrado absolutamente inflexível e não tapeável, né? Ninguém está conseguindo tapear ele. Um dos últimos foi o Ramagem, conseguiu dar uma escapada. Mas as medidas agora serão muito mais duras, como nós antecipamos aqui no nosso portal, e a gente não tem bola de cristal, é só analisar o que está acontecendo. E o que você faria se você fosse um juiz e tivesse diante dos mesmos tipos de provocação? Você faria as mesmas coisas também, você tomaria as mesmas cautelas. Foi o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Então essa gente não tem coragem de assumir que o que eles queriam era uma molezinha para o Bolsonaro ficar numa prisão domiciliar, de se criar um tumulto de verdade na frente e ele conseguir fugir de alguma maneira, de alguma forma, para uma embaixada. Ou embaixada da Argentina, embaixada dos Estados Unidos, embaixada da Hungria, e conseguir se evadir do território nacional na sequência, com uma medida de salvo-conduto. Só que isso falhou. É a única justificativa que explica por que essa gente está pulando tanto, por que eles estão tão indignados. É só por isso, gente. São picaretas, salafrários,
Pilantras, mas agora estão tendo o que merece. E não vai dar, não adianta ficar pulando não, porque a figura vai passar um tempo na cadeia, isso tudo só contribuiu para ele ficar ainda mais agarrado. Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Mande seu comentário aí se você concorda com as nossas análises aqui, tá legal? Um grande abraço. Tchau!